Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade ao estudo das unidades de medida de volume, agora só atacando alguns exercícios. Vamos lá, vamos para o primeiro. Vamos voltar àquele nosso esquema, dar uma lida no primeiro exercício, aperta uma pausa no vídeo, tenta fazer, solta a pausa e deixa ver a resolução para ver se você acertou. Se não for do seu interesse, é só deixar o vídeo correr. Vamos lá? Vamos à solução? Bem, vamos ler a questão primeiro. Quantos litros de água cabem em um reservatório em forma de paralelepípedo, medindo internamente 2 metros por 2 metros de base e 1,2 metros de altura? Bem, eu quero chamar a atenção que essa questão a gente retirou, né, de livros que aparecem normalmente aí em livros de sexto ano, né, uma questão clássica. Eu quero chamar a atenção que a questão devia estar apontando que devia ser um paralelepípedo retângulo, né? Mas os livros levam isso em consideração, ainda mais aqui os livros editados no Brasil. Se a gente está trabalhando no sexto ano, a gente não trabalha com outros tipos de paralelepípedo, só o retângulo. Então eles suprimem a palavra retângulo para, né, fazer com que não tenha mais uma coisa para o aluno se preocupar. Então a gente vai ter que assumir esse paralelepípedo como um paralelepípedo retângulo. Mas, por outro lado, né, eles colocaram as medidas internas. Porque eu não sei se vocês lembram da última aula, né, a gente mediu, em uma das aulas anteriores, a gente mediu uma caixinha de leite, eu medi externamente, comentei que ia dar uma diferença. E deu, claro, porque a gente não desprezou ali a espessura do material utilizado para formar a caixinha de leite e tudo mais. E aqui ele já colocou as medidas internas, então isso já é uma vantagem. Mas não veio a figura, tá? Não veio a figura. Bem, mas também não precisa da figura, porque a gente já aprendeu que a gente consegue calcular o volume de um paralelepípedo fazendo a área da base vezes a altura. Bem, a base, por a gente estar admitindo que é um paralelepípedo retângulo, a base, se é 2 metros por 2 metros, a gente assume como sendo um quadrado, né? Então, 2 metros vezes 2 metros seria a nossa área da base. Vezes a altura. E ele diz que esse paralelepípedo retângulo tem 1,2 metros de altura. Beleza. Então, a altura, 1,2 metros. Ou o comprimento, largura e altura, dá no mesmo. Bem, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1,2 dá 4,8. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Ok, terminaríamos aqui se ele não tivesse pedido a medida em litros. Bem, se ele pediu a medida em litros, a gente sabe que a relação de 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, já vimos em aulas anteriores, então é só multiplicar esse valor por 1000. E 4,8 vezes 1000 dá 4.800 litros. Ou a gente podia pensar assim, 1 metro cúbico, um decímetro cúbico não equivale a 1 litro? Passa de metro cúbico para decímetro cúbico, de metro cúbico para decímetro cúbico. A gente andou uma casa, como deveria multiplicarmos por 10 se fosse unidade de comprimento, como é de volume está ao cubo, 10 ao cubo 1000, multiplicaríamos por 1000 e ia dar o mesmo resultado. Uma outra alternativa seria já calcular o volume com as unidades de comprimento todas convertidas para decímetro. Olha como é que dá no mesmo. 2 metros, na realidade, a gente sabe que equivale a 20 decímetros. 1,2 metros equivale a 12 decímetros. E aí o volume, quando a gente fizer área da base vezes a altura, a gente vai fazer 20 decímetros vezes 20 decímetros vezes 12 decímetros. 20 vezes 20, 400. 400 vezes 12, 4 vezes 2, 48, com 2 zeros, 4.800 decímetros cúbicos. E decímetro cúbico a gente já sabe que equivale a litro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 4.800 litros. Bruno, não é uma quantidade muito grande de água? É, gente, mas olha o tamanho do reservatório. 2 metros por 2 metros por 1,2 de altura, né? Então,
1,20 m de altura, 2 metros para lá, 2 metros para cá, cabe uma quantidade significativa de água. Né? Vamos para a segunda questão? Bem, a segunda questão também foi adaptada de um livro. Vamos lá. A figura a seguir é a representação de uma escada de concreto maciço formada por 6 blocos idênticos em forma de paralelepípedo retângulo. Aí a gente já vê que ele assumiu como paralelepípedo retângulo. Só que não é a escada não é um paralelepípedo retângulo, ela é composta por 6 idênticos. O que ele quer saber? Qual é o comando da questão? Quantos decímetros cúbicos de concreto foi utilizado na construção dessa escada? Beleza. Então, eu tenho que achar o volume dessa escada. Né? Só que ele quer o volume em decímetro. Então, eu vou ter que jogar logo as unidades em decímetro. Por quê? Porque uma está em metro, as outras duas estão em centímetro. Eu poderia passar essa daqui para centímetro, calcular em centímetro, depois converter de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Ou passar essas duas para metro, calcular o volume em metro cúbico e converter para decímetro cúbico. Mas, já que eu vou ter que converter de qualquer jeito, converte logo agora. Vamos passar tudo para decímetro. 1 metro equivale a 10 decímetros. 90 centímetros, agora a gente anda para a esquerda, centímetro, decímetro, 9 decímetros. E 60 centímetros, teremos 6 decímetros. Bem, ok, Bruno, mas como é que eu vou achar o volume dessa escada? Né? Bem, a gente tem várias maneiras de fazer. Eu posso encaixar 1, 2, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 paralelepípedos aqui, né? E formar um paralelepípedo grandão. Acho o volume disso tudo e tiro desses 3. Mas, como ele já me deu a dica que essa escada é formada de 6 blocos idênticos, é só eu começar a perceber essa divisão aqui. Ó. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui os meus 6 paralelepípedos que compuseram essa minha escada. Né? Eu tenho 1, 2, 3 que estão beirando os degraus e mais 3 que estão de suporte, que não estão visíveis. Bem, então basta eu achar as dimensões de um paralelepípedo desse, achar o volume desse paralelepípedo e multiplicar por 6, que aí eu vou ter o volume da escada. Bem, então a minha estratégia vai ser a seguinte. O volume da escada vai ser 6 vezes o volume de um bloco. Tá, Bruno, mas quais são as dimensões de um bloco? Bem, vamos pensar. O problema disse que esses blocos, eles são idênticos. Ora, se eu tenho 9 decímetros aqui e eu dividir em 3 partes, eu vou ter 3 decímetros para cada parte. Isso significa que essa medida aqui é de 3 decímetros, ou seja, 30 centímetros, né? A largura da parte de cima do degrau. Se aqui eu tenho 60 centímetros, ou 6 decímetros, e dividir em 3 partes iguais, eu vou ter 3 partes de 2 decímetros. Então, a altura de cada degrau é de 2 decímetros, 20 centímetros. Né? 2 decímetros. E aqui eu tenho meus 10 decímetros mesmo. Poxa, então o volume da escada vai ser 6 vezes o volume do bloco. Mas qual é o volume daquele bloco ali? A área da base, que é 3 vezes 10, vezes a altura, que é 2. Ou comprimento, largura e altura. 3 vezes 10 vezes 2. Chamar a atenção que está tudo em decímetros já, hein? Então, o volume da escada vai ser 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 10, 360. Decímetro vezes decímetro vezes decímetro. Decímetro cúbico. Olha o que ele perguntou. Quantos decímetros cúbicos de concreto foi utilizado na construção dessa escada? 360 decímetros cúbicos de concreto. Então, se, por exemplo, se a gente fosse contratar, né, a empreiteira e ela vendesse, ao invés de decímetro cúbico em litros, seriam 366 litros de concreto para a gente conseguir montar essa escada. Ok? Bem, gente, espero que tenha ficado claro.
Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.